Os romanos dominaram a Grécia, eles viram que eles têm uma cultura jurídica muito forte, através da lei das 12 tábuas. Então eles têm uma cultura jurídica eles são muito práticos. Então o negócio deles mais é aquilo que é pragmático, que funciona, que aplica-se à vida e se tira-se vantagem. Então eles são muito pragmáticos. Mas quando eles têm um contato maior com o mundo grego, eles veem que o mundo grego é muito mais rico do que eles, de informações, muito mais rico de filosofia. O que eles fazem? Em vez de eles destruírem o mundo grego, eles absorvem. Inclusive, o termo pedagogo nasce exatamente do fato do romano adquirir um escravo grego. Só que esse escravo grego não era qualquer escravo, não simplesmente uma pessoa para carregar peso. Era um cara que era filósofo na cidade dele. É um cara que era conhecedor. O que ele fazia? Adquiria para si e colocava para ensinar seus filhos. Para ensinar, né, dar um conhecimento básico. Aí, quando esse filho crescesse, aí ele ia se inteirar da cultura romana. Aí ia para o Senado, ia aprender sobre as leis do povo, ia para os destacamentos militares, aprender sobre a guerra. Mas no começo, no basicão, ensinava lá, né, sobre Homero, sobre a Ilíada, ensinava sobre o idioma grego. Os caras absorveram a cultura grega para si. E aí você tem a cultura grega, né, contribuindo. A cultura romana, quando chega a 63, né, a ascensão de Roma. O que Roma contribuiu? Roma contribuiu principalmente com a chamada Pax Romana. A Pax Romana. Então, a Grécia, né, se dividia em quatro generais, e ficaram disputando entre si e se enfraquecendo. 63, surge Roma. Roma consegue vencer as suas primeiras batalhas. Vence os etruscos, vence os outros povos da região, se estabelece. Depois tem as guerras chamadas eu vou esquecer o nome da cidade agora, quer ver? Vence, tá certo? Com essa cidade de cultura fenícia que ficava no norte da África. E eles vencendo essa guerra, né, vencendo essas importantes batalhas, eles se fortalecem, são ainda uma república, depois vão se tornar um império e conseguem crescer muito militarmente, destroem a resistência grega, né, conseguem dominar aquela área. E em 63 chegam agora na dominação sobre a Palestina. Então dominam o Egito, tá certo? E depois conseguem dominar a Palestina. Quando eles dominam a Palestina, você já tem o seguinte: os gregos já passaram por lá. Já deixaram cultura grega. Já influenciaram o povo lá em algumas situações, né? Existem alguns grupos que aderiram à cultura grega. O grupo, por exemplo, dos saduceus. Os saduceus, que era o grupo sacerdotal. O grupo sacerdotal imergiu na cultura grega. Você tem a situação, por exemplo, quando os gregos chegaram para dominar, você precisa interagir com um líder político. Só que, como eles estavam numa situação desestabilizada ainda, quem era a liderança que podia se apresentar? Eram os sacerdotes. E aí os gregos negociaram com os sacerdotes, né? Beneficiaram eles, né? Os sacerdotes gostaram disso e imergiram na cultura grega. Os saduceus. Os saduceus eram os mais helenistas daquele grupo, né, dos fariseus, zelotes, que eram a guerrilha, né, os essênios, que se isolaram no deserto, e os saduceus eram um grupo que interagia muito com o governo. Quando os romanos chegaram, o que eles fizeram? Negociaram com eles. Então você tem a estrutura, né, do cônsul romano, que vai assumir ali como líder da região. Então tudo que lida com vida e morte, tudo que lida com estrutura estatal, tem que passar pelo cônsul. O cônsul tem que dizer se pode, se não pode. Por isso que eles não puderam crucificar, não puderam matar Cristo, mesmo que eles tenham capturado e tenham torturado ao longo de toda a noite. Mas quando chegou a hora da ideia, vamos matá-lo, aí tiveram que levar diante de Pilatos. E não somente isso, não puderam acusar Cristo de ser um herege, porque isso não interessa para Pilatos. Pilatos é romano, ele quer saber do que interessa ao Estado. Eles disseram: ele está se voltando contra o império. Ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. Olha o que os outros caras fizeram. Para atrair a atenção de Pilatos. Falar: opa, é uma sedição. A sedição era o crime capital para Roma. Porque a sedição é o seguinte: o cara está se insurgindo contra o Estado. E aí ele tem que eliminar aquela sedição o mais rápido possível, para não sujar o nome dele. Porque senão o imperador ficar sabendo de agitação e vai dizer: o que você está fazendo aí? Aí ia trocar ele, ia matá-lo e ia substituir por outro. Então ele tinha que eliminar. Por isso que os judeus foram na coisa certa. Os fariseus, né, foram na coisa certa. Ele está se levantando contra Roma. Você não é amigo de Roma? Tá certo? E aí colocou aí nessa questão de que nós somos amigos de Roma, a ave César, né?
e tudo mais. E aí atraiu a atenção de Pilatos. Pilatos não conseguiu achar crime, né, em Cristo, mas lavou as suas mãos e entregou para eles, deu aval para eles, né, chicoteou e entregou para eles, ok? Mas você tem essa situação então, a contribuição da Grécia com a língua, a cultura, a contribuição de Roma, a Pax Romana. O que é a Pax Romana? O cara chega para a cidade que ele está dominando, fala, ó, se vocês resistirem, a gente vai arrebentar vocês, não vai deixar nada, vai eliminar tudo. Se vocês negociarem, a gente deixa vocês continuar com a cultura de vocês, tá certo? Seus deuses, sua cultura, com uma liderança local, só que a gente vai colocar o nosso cônsul, né, o nosso administrador, vocês vão pagar impostos para nós e vão se submeter à nossa lei, que é a Pax Romana, Pax de paz, de pacificação. Então, quando você tem o surgimento do cristianismo, você tem uma língua universal, que é o grego, e você tem uma paz universal. Por quê? Porque os povos foram subjugados por Roma. Antes disso, para você sair de uma terra para outra, meu irmão, dava trabalho, dava muito trabalho. Você ia ter que pegar ou caminhos desertos, para você fugir dos ladrões, você fugir das guerras, você fugir da polícia das cidades locais. Então você está saindo daqui, ó, você está saindo, por exemplo, Paulo saiu, pegou um navio lá em Antioquia, desceu em Chipre. Pronto, se não houvesse Império Romano, quando chegasse em Chipre, ele ia ter que falar na língua local, ou seja, se o mundo grego não tivesse colonizado, né, influenciado, ele ia ter que falar na língua local e outra, ele ia ter que pagar algum tipo de taxa alfandegária para o administrador local, senão ele ia morrer por ali mesmo. Aí ele foi para Icônio, pronto, é outra situação, é outra língua, é outra taxa, é outro problema. De Icônio vai para Derbe, pronto, aí tem que ver se o cara autoriza ele daqui para ali, se deixa, tá entendendo? Então, o que Deus fez em relação a isso? Deus criou todo o contexto. É o que Paulo chama de plenitude dos tempos. Você tem primeiro a dominação grega, língua universal. Dominação romana, Pax Romana. E não somente isso. Roma construiu mais de 10 mil quilômetros de estradas na época deles. E não é estrada ruim não, é estrada boa, que duram até hoje. Você tem fotos de estradas romanas pavimentado lá, aquele paralelepípedo, tudo direitinho, até hoje. Então você tinha correio passando, você tinha tropas se movimentando, entrepostos militares para assegurar o trânsito ali, sem ladrões, tudo isso, né? Os mares antigamente eram infestados de piratas no Mediterrâneo. Quando Roma assumiu que acabou com os caras, as navegações podiam ir tranquilamente para onde fosse. Tudo isso aí, o que foi? Deus criando condições para o cristianismo surgir e se difundir rapidamente. Com contribuição grega, contribuição romana, como eu falei. Ele fala dos judeus também. O que ele fala dos judeus aqui? Dos judeus ele vai dizer o seguinte: havia uma descentralização do judaísmo. O judaísmo estava extremamente dividido. Deixa eu ver aqui o conteúdo que eu peguei. Os grupos que tinham dentro do judaísmo. Você tem, ó, os grupos que haviam. Você tem saduceus, que eu falei para vocês. Saduceus que, conforme a tradução, vem de Zadoqueus ou de Zadok, aquele sacerdote que foi colocado na época de Salomão, se eu não me engano, e que depois do cativeiro se tornou a família sacerdotal que conseguiu comprovar linhagem genealógica. Quando os caras voltaram do cativeiro, tinha um problema, que era comprovar a linhagem genealógica. Então, se os caras conseguem comprovar por registro, eles são admitidos. Aí, não, realmente, você comprova que você é da família tal, que era daqui, não sei o quê. Assim também, os cidadãos estão voltando nas caravanas, né? Zorobabel, Esdras, Neemias, chegou aqui, beleza. Tá, o que você é? Ah, eu sou da família sacerdotal, eu estou ligado ao templo, eu vou servir novamente aí. Tá, aí, sua família. Pai de quem, filho de quem, avô de quem? Cadê o registro? E aí você mostra lá, não, tal registro tal, que está ligado a esses registros, né, que ficavam também com os anciãos, e aí você conseguia comprovar, pronto, você faz parte. É a situação dos Zadoqueus, que será futuramente os saduceus. Saduceus comprovam. Então eles se tornam a casta sacerdotal, que está ali agora em Israel, quando volta do exílio. Então você tinha saduceus, você tinha fariseus. Fariseus é outra situação. Os fariseus, eles são professores, são mestres. Então eles não tinham a necessidade de comprovar linhagem genealógica, tá certo? A necessidade de comprovar que eles eram de família. Não interessa, eles são professores. Então os saduceus, os fariseus, perdão, estão ligados muito mais ao povo.
muito mais as necessidades do povo de conhecer a lei, de conhecer os costumes, de conhecer a língua. Então os saduceus estão ligados ao templo, à religião oficial, né? Aos cultos, ao cerimonial. Os fariseus estão ligados às pequenas congregações, às pequenas sinagogas. Então você tem duas estruturas funcionando simultaneamente. Você tem a estrutura oficial, a religião oficial, que é o templo, tá certo? Com aqueles que comprovam linhagem genealógica, os saduceus, que são ligados lá. E espalhado pelas vilas, você tem um monte de sinagogas. Onde tivessem 10 homens adultos, pode ter uma sinagoga. Aí você tem uma sinagoga, você reúne a galera local, né? E lê a Torá. Aí associado aos fariseus, você tem os escribas. Você vê sempre junto, andando junto. Fariseu e escriba, fariseu e escriba. Por quê? O escriba era o perito que copiava. Então ele dedicava a vida dele a copiar, fazer uma cópia de um texto, pega o Antigo Testamento e começa a copiar em casa. E vê quanto tempo você acaba. Eles faziam isso. Então eles estavam ligados. Com o agravante de que o material era caro e não tinha caneta não. Era pena e era carvão com goma. Que eles misturavam lá, pronto, fazia a tinta. Então toda a dificuldade. Então o cara era perito no texto. Então tinha o escriba, tá certo? Que era um perito, e o fariseu que era um mestre. E os dois ligados à sinagoga. E o saduceu ligado ao templo, tá ok? Os essênios, que era um grupo chamado grupo apocalíptico, tá? Eles acreditavam que o fim do mundo estava muito próximo e por isso eles saíram da sociedade, que eles julgavam estar totalmente corrompida, e eles foram para o deserto. E aí ficaram no deserto fazendo rituais de purificação e também dedicados a copiar muitos textos, tinham muitas cópias de texto. Graças a eles, nós pudemos ter a grande descoberta arqueológica de 1948 com as cavernas de Qumran, tá certo? Com textos que foram achados em jarros de barro que foram colocados em cavernas. Quando o Roma invadiu, eles esconderam nas cavernas e fugiram, pensando que iam conseguir voltar para pegar. Ou eles morreram e não conseguiram voltar, ou voltaram e não conseguiram achar a caverna. E os textos ficaram lá até que acharam. E quando desenterraram, por exemplo, só para você ver o valor de um texto desse. Num jarro acharam um texto de Isaías completo, que é um dos poucos textos que está completo. Aí fizeram lá, né, tá naquele hebraico arcaico, né, tudo mais. Então examinaram. Qual o texto hebraico que a gente tinha mais antigo antes? Era o texto massorético. Se eu não me engano, pergaminho de Leningrado, tá? Ou de Stalingrado, uma coisa assim. Então você tinha esse pergaminho que era da época dos massoretas, que era do ano 1000 da era cristã. Quando os massoretas fizeram as cópias e acrescentaram aqueles pontinhos que o hebraico tem, que chamam sinais diacríticos. Então o texto mais antigo que a gente tinha antes de Qumran era um texto de 1000 depois de Cristo. E aí, claro, a crítica dizia que esse texto tinha várias adulterações, né? Quando acharam o texto de Qumran, acharam o livro de Isaías de 129 a.C. O texto. Comprovaram por meio de teste laboratorial. Este papel foi manuseado em pelo menos 200 a 139 a.C. Aí colocaram um lado do outro. Você tem mais de 1000 anos de distância de um texto do outro. 129 a.C., outro 1000 depois. Exatamente igual. Sem nada fora. Tudo copiado exatamente igual. Fidelidade da cópia. Não tem discrepância, tá ok? Vamos encerrar por aqui porque a hora já foi. Então a gente parou na contribuição, tá certo? Que os povos deram, né? Dos judeus, que a gente está explicando, aí a gente dá sequência nela. Tá ok? Dá sequência a partir daí. Expansão da igreja, tranquilo. E aí a gente consegue pegar com mais facilidade aí na próxima aula. Chegando já no final da 1. Tá ok? Vamos lá. Então a gente encerra por aqui. E segunda-feira que vem. Segunda-feira é a primeira segunda.
aqui, né? Então, os primeiros cristãos foram preparados no judaísmo. Você tem a grande promessa do Messias, o cumprimento dessas promessas em Cristo. Os primeiros judeus, os judeus que têm o conhecimento dos primeiros textos sagrados, que são a antiga aliança. A partir do conhecimento da antiga aliança, na ótica agora dos cristãos, né? Na ótica desses que são proclamadores da pessoa bendita de Cristo Jesus, você tem agora as cartas, que são os primeiros documentos, provavelmente Gálatas ou Tessalonicenses, tá certo? Existe essa discussão. Eu acredito que Gálatas tenha sido a primeira, fruto da primeira viagem missionária de Paulo no sul da Ásia, tá ok? Então você tem as cartas que nascem aí do cotidiano, dos problemas diários que vão surgindo na igreja a partir de dúvidas, a partir de certas investidas que as igrejas sofrem, de judaizantes, de místicos, de gnósticos, tá ok? Então você tem, por exemplo, Colossenses, que combate algumas ideias que são certamente ideias oriundas de algum ambiente gnóstico. Então você tem, por exemplo, culto aos anjos, esse tipo de coisa. Então você tem as cartas que lidam com questões corriqueiras, tirando Romanos, que é de fato uma carta de cunho bastante teológico. E isso muito devido ao fato de Paulo não ser conhecedor direto das questões práticas da igreja que estava em Roma. Então isso foi benéfico para nós. Paulo não conhecia pessoalmente ainda os romanos e lhe escreve uma carta